Negócio interessante. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu no passado. E eu quero ser bem claro aqui, para nós entendermos esse quadro. Amados, nós não podemos, pelo menos até onde minha pequena visão alcança, nós nunca poderíamos aplicar que a noiva vai ser forçada a adorar imagens. Que este aperto de adorar imagens é para a noiva. Isso não tem, eu não consigo enxergar isso nem na mensagem e nem na Bíblia. De que a noiva vai ser forçada a adorar as imagens e etc. E este conselho vai perseguir a noiva e etc. Porque, veja, eu vou ler uma passagem que já aconteceu e depois vamos ler o que o profeta disse a respeito. Quando que isso já aconteceu no passado? No começo da dispensação gentia. E lá, não foi Daniel que foi forçado a adorar imagens. Daniel representa a noiva, Daniel representa o povo de Deus, os eleitos, a nata de Deus. Mas nós temos um outro grupo lá que foi forçado. E você vai ver que Daniel não estava em cena neste tempo. E este foi justamente o princípio da dispensação gentia. E já houve isto no passado. E eu vou ler para vocês, o profeta disse, como começou, vai terminar. A dispensação gentia, do jeito que ela começa, ela termina. Tudo que teve lá tem que ter aqui. Vamos dar uma olhada. Está em Daniel capítulo 3. Diz assim, eu vou cortar um pedaço para economizar tempo. E o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, o pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Ora, é o mesmo quadro de Apocalipse 13. É o mesmo quadro, uma sentença de morte. Quem não fizer, vai morrer. Vai ser jogado dentro da fornalha ardente. Está escrito ali. Mais para baixo no capítulo 3, diz aqui. Quando o rei descobriu que tinha uns lá que se rebelaram, né? Não quiseram corroborar com o seu plano. Né? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha, que camarada ousado, né? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, olha a determinação desses crentes. Olha a fidelidade, não é? Olha a fé desses crentes. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Muito bem. O profeta diz isto. Na mensagem, possuindo as portas do inimigo após a prova. 64. Vamos tomar os filhos hebreus, que são Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eles permaneceram fiéis e não toleraram a adoração com imagem. Eles se recusaram a se prostrar à imagem que o rei da nação havia feito. Foi segundo um homem santo, a imagem de Daniel, mostrando que a raça gentia foi trazida debaixo do lado falso da adoração ao homem santo. Vai terminar do mesmo jeito? Quando o povo será forçado a adorar imagens do povo. Veio por revelação de Daniel ter sido capaz de interpretar a palavra que foi escrita na parede. É deste modo que entrou, que começou, e é deste modo que vai terminar, do mesmo jeito, da imagem do gentio. Notem, eles se recusaram a fazer aquilo. O que fizeram? Eles eram sementes de Abraão. Preste atenção, sementes de Abraão, permanecendo verdadeiros à palavra. E eles possuíram as portas do inimigo, do fogo. Eles o fizeram. Tem mais uma falando disso. Foi lá na Babilônia, numa manhã, muitos anos atrás, quando 3 filhos hebreus
Eles haviam sido levados lá cativos, longe de sua pátria. Eles estavam tristes porque foram levados cativos. Eles estavam tristes porque não havia lugar para adorar. E isto vai se repetir, meu amado. Vai chegar um dia onde não vai ter lugar para adorar. Mas eles ainda viviam verdadeiros a Deus. E lá veio um monte de enganadores e passaram a proclamação de que quem não se prostrassem para a imagem, o qual era contrário à sua religião, seriam lançados na fornalha ardente. E o rei, com sua grande gritaria, algazarra, saiu e disse: quem não se prostrar a esta imagem deve ir na fornalha ardente e ser queimado. Agora, lá foi um tempo de teste. Ora, nós acabamos de ver o profeta deixando muito mastigadinho para nós. Começou assim, vai terminar igual. Começou assim, vai terminar igual. Nós estamos falando de Hebreus 13:8. Vamos, calma lá, vamos continuar aqui. Estamos falando de Hebreus 13:8. Agora, amados, eu quero mostrar aqui. Volta aqui nessa citação de Daniel 3. Eles disseram: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, olha a coragem deles. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Muito bem. Muito bem. A linha Apocalipse 12 mesmo diz o seguinte: lá no céu, quando Satanás é lançado na terra, lá no céu, uma voz diz assim, uma grande voz dizia: agora chegada está a salvação e a força. Não a perdição, a salvação e a força. E o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de diante de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Venceram quem? O acusador. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Exatamente como os filhos hebreus fizeram. Falou: olha, nós não vamos adorar, pode matar. Faz o que você quiser, nós não vamos nos dobrar para esta imagem. Este era o testemunho que eles tiveram, e este é o testemunho que os santos da tribulação vão ter. Onde é que está dizendo isto? Apocalipse 15, verso 2 e 3. Olha, vocês que estão acompanhando o programa, já extensivamente trouxe as citações do profeta. Estamos passando aqui porque eu quero mostrar mais. E vi como um mar de vidro misturado com o fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. O que aconteceu com os jovens hebreus, meus amados? Os jovens hebreus tiveram a visitação de uma pessoa. Como Ló teve uma visitação de uma pessoa no meio do aperto, teve uma visitação de uma pessoa, não é? E aqui nós estamos vendo que este povo sai vitorioso. A Bíblia está dizendo que eles vão sair vitoriosos da besta, do sinal, do número do seu nome, etc. Não perdedores, mas vitoriosos. E aí, em Êxodo 14:15, se encontra o Cântico de Moisés, como nós falamos aqui há 2 sábados para trás. E o Cântico de Moisés, o cântico que Moisés cantou foi o cântico quando Moisés testemunha ocular de Faraó afundando dentro do Mar Vermelho, e não o contrário. Não foi Israel, os filhos de Israel, que afundaram no mar. E como que esse povo aqui está cantando a vitória sobre Faraó? Como é que esse povo aqui está cantando a vitória sobre Faraó? Como que isso é possível? Leia lá, Êxodo capítulo 14 e capítulo 15. Mostra vale a pena ler. É o cântico de Moisés de vitória. O faraó veio atrás e ele disse que nos pegaria, e ele ameaçou e boicote, etc. Mas ele afundou como chumbo, está dizendo lá, afundou como chumbo nas águas. Está lá o cântico.
Muito bonito, não é? Então, veja, o princípio da dispensação gentia e o final da dispensação dos gentios. Como começa e como termina, não é? E Daniel não estava em cena ali, Daniel estava em outro lugar, Daniel estava em outra localidade, não é? Mas vamos lá, vamos começando por aqui e nós vamos discorrer mais sobre isso. Agora